Você se sente cansada e estressada, tentando o tempo inteiro equilibrar o seu tempo de vida profissional com o seu tempo de vida pessoal? Eu também. Mas calma, amiga. Respira e reequilibra. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história com a yoga. Ela passou por várias fases diferentes, mas tudo começou quando eu tinha 18 anos. Eu fui para a yoga por recomendação médica. Eu passei por uma experiência de ter uma estafa, que eu conto um pouquinho mais em um outro vídeo que eu vou deixar para vocês, o link no card, e vou deixar também aqui nos comentários, na descrição. Nesse vídeo, especificamente de hoje, eu quero contar para vocês os detalhes de como foi essa história dessa minha relação. E aos 18 anos, então, eu comecei essa prática no estudo que meu pai já fazia, a prática dele de yoga. E o que aconteceu foi que, embora tenha começado por recomendação médica para me recuperar e também para aprender a lidar melhor com o estresse, eu acabei me apaixonando por aquela atividade. Eu não me sentia pressionada para cumprir uma atividade, para ser perfeita naquela postura. Eu achei aquilo muito bom, porque eu podia fazer uma atividade no meu ritmo, sem ficar estressada, suada, nem sendo pressionada, como me sentia em outras atividades físicas que eu já tinha feito quando eu era criança. E então, depois dessa fase, eu já adulta, né, na faculdade, eu continuei minha prática de yoga, fui para um outro estúdio e tive experiências em locais diferentes, mas eu sempre mantive durante a minha gravidez, uma professora que era considerada uma professora super exigente da yoga. Eu era meio que uma aluna, estudo de caso para ela, porque eu era a única grávida da turma e a aula não era uma aula especial com a Zaki. E a Zaki ela me manteve na mesma turma de alunos regulares durante a gravidez. Depois eu continuei, enquanto eu estava amamentando, depois uns 6 meses, eu tive 2 partos naturais, então eu pude me recuperar mais rápido e voltei para a yoga. Eu deixava a minha filha nos horários certinho em que eu sabia que ela tinha mamado, deixava o meu leite congelado, eu já sabia tirar, eu já sabia guardar, já sabia todo o processo. E no caso de emergência, eu pedia para a babá dar o meu leite na mamadeira. Isso com a segunda, com a primeira não. Com a primeira, ela não experimentou mamadeira, não experimentou nada, porque eu era mãe super disciplinada e rigorosa com essa história de amamentação. Já a segunda não, né? Todo mundo diz que primeiro filho é de cristal, o segundo vai ficando mais resistente, o terceiro e o quarto já deve ser de aço. Então, com a segunda eu comecei a relaxar um pouco mais e disse, não, eu preciso da minha yoga. Eu estou amamentando, estou de licença maternidade, mas eu posso me dar o direito de achar um horáriozinho em que se encaixa. Era bem no meio da manhã. E assim, por todas essas fases da minha vida, eu fui, mesmo sendo mãe, mesmo amamentando, mesmo quando eu estava grávida, aliás, principalmente quando eu estava grávida, né, eu fazia com uma grande amiga no estúdio à noite, depois do trabalho, eu consegui manter a prática. Por que eu consegui manter essa prática? Porque eu tinha tempo sobrando? Não, porque aquilo era prioritário para mim. Mesmo no mestrado, gente, quando eu não conseguia me matricular para fazer uma aula regular, não conseguia achar nenhum horário que sim entrasse na minha rotina louca de dar aula em 3 faculdades e fazer mestrado, sabe onde é que eu fazia? Na minha casa, no meu quarto. Eu ligava o ar-condicionado, pegava o tapete que eu deixava embaixo da cama e no finalzinho da tarde, naquele horário de pico de cansaço, eu desligava tudo, ia para o quarto e fazia a minha yoga, né? Eu já tinha alguns anos de prática, então já sabia algumas sequências. Então essa minha história com a yoga nunca teve uma grande parada ao longo de todas essas fases da minha vida, né? Mesmo quando eu tive a minha segunda filha, quando eu mudei de bairro, fui para um outro estúdio que era pertinho de casa, a Atma. E depois, quando eu vim para o Canadá, aí que as coisas ficaram um pouquinho mais difíceis, porque em Recife eu conhecia os estúdios, eu conhecia os locais. Quando eu me mudei para o Poço, eu tinha um estúdio maravilhoso na porta de casa, eu tinha como escolher em Casa Forte, tinha um outro estúdio. Então, era uma variedade de opções de horários, eu tinha empregada, eu tinha meu marido para ficar com as meninas de noite, então eu tinha como escolher, eu tinha fartura, digamos assim. Mas quando eu vim aqui para o Canadá, a gente começou esse processo quando as minhas filhas tinham 3 e 6 anos, quando a gente chegou aqui.
E aí foi um pouco mais difícil, não pelo inglês, porque eu já falava inglês, mas a questão de encaixar um horário, porque a minha caçula não tinha creche, a gente não conseguiu encontrar. E aí eu disse, bom, isso não vai ser um motivo para eu não fazer yoga. Eu vou ter que continuar procurando até eu achar um estúdio que tenha no horário que eu possa ir. Até que eu achei um estúdio que tem um horário, que era nos sábados pela manhã. Eu me matriculei, falei para o meu marido que ia começar yoga. Eu honestamente acho que nem perguntei se ele podia ou não ficar com as crianças. Eu assumi que ele poderia, ou assumi que aquilo era tão importante para mim que eu não queria abrir mão, pelo menos uma horinha, numa semana inteira, tá? De fazer a minha yoga. E aí eu fui. Muitas vezes eu percebia que ele não estava muito feliz com essa minha decisão de sair de casa no sábado de manhã para fazer yoga. Mas aquilo era uma prioridade para mim. Aquilo era como se fosse um tratamento realmente preventivo para a minha ansiedade e que me ajudava a lidar com o meu estresse, com toda a carga emocional que eu tinha de criar duas crianças, de lidar com a adaptação no novo país, enfim. Então, a yoga para mim, mesmo estando trabalhando muito, mesmo estando amamentando, grávida, com filho pequeno, no Brasil, com apoio de família, sem apoio de família, com creche ou sem creche, isso não me impediu de me manter na atividade. Nem sempre foi com a intensidade que eu gostaria, nem sempre foi a situação ideal para o meu esposo ou para as minhas filhas. Mas se a gente ficar procurando, gente, um horário ou uma situação perfeita para a gente ter algum momento de tempo de lazer, de tempo de descanso, de tempo para a gente recarregar as nossas baterias do nosso corpo e da nossa mente, ninguém vai dar esse tempo de graça para a gente. Isso é que a gente precisa entender. Né? Nós é que precisamos resgatar esse controle desse tempo. Então, o que eu aprendi com essa experiência toda que eu passei? Que tempo realmente é prioridade. Não é uma questão de achar que o tempo vai aparecer como se fosse um milagre, vai cair na nossa cabeça e eu vou ter tempo do dia para a noite. Não, sempre vai ter coisas disputando o nosso tempo, seja como mãe, como dona de casa, como profissional. Sempre vai ter uma disputa, né, de tempo e de atenção, mas a gente que precisa entender que a gente que está no controle da nossa, precisa estar no controle da nossa vida e das nossas prioridades. Né? Então eu descobri, com tudo isso que eu passei, que todas as vezes que eu me descuidei de manter a minha firmeza na yoga, nos gaps que aconteceram, os pequenos gaps, felizmente, que aconteceram nessa minha trajetória, eu percebia que eu já começava a ter sintomas no corpo, eu já começava a sentir mais tensão muscular, eu já começava a sentir mais ansiedade, já sentia impactos na qualidade do meu sono. Então, quando eu comecei a perceber, a estar mais atenta a esses sintomas, para mim já foi uma evolução, porque eu comecei a ver que a yoga me ensinou a estar mais consciente dos meus sintomas. Não é uma pílula mágica, mas é algo que ajuda a gente nesse processo. E se vocês pensarem, nunca a gente vai ter tempo efetivamente livre para fazer tudo que a gente quer. Tá? Quando eu estava no mestrado, como expliquei em outro vídeo para vocês, eu trabalhava 12 horas por dia, em alguns dias da semana. Mesmo assim, eu fazia minha yoga. E mesmo assim, faltava tempo para outras coisas. Não é porque estava sobrando tempo, é porque eu escolhia fazer yoga naquele horário, entende? Depois, quando entrei na Federal, fiquei trabalhando 8 horas por dia e tinha o suporte de empregada, de escola, de marido, eu também achei tempo para fazer yoga, mesmo tendo outras coisas disputando meu tempo. Muitas vezes eu ia fazer à noite e tive que negociar com meu marido para ele colocar as meninas para dormir tal dia da semana, que era o dia que eu podia ir para yoga. Então, aqui foi a mesma coisa. Aqui também eu não tinha tempo sobrando. Se eu estivesse em casa, eu ia arrumar alguma coisa para estudar, para ler, para limpar. Então, sempre vai ter algo para tomar o nosso tempo. Tá? Então, a gente precisa entender e precisa se perguntar com sinceridade: será que eu não tenho tempo para lazer e descanso? Ou será que eu não estou fazendo as escolhas alinhadas com as minhas prioridades? Será que eu estou entendendo que cuidar da minha saúde física, mental, espiritual é cuidar também da minha família? Será que a gente realmente consegue entender que um vaso vazio não consegue dar flor? Né? Então, a gente precisa entender
precisamos olhar para nosso tempo livre, precisamos nutrir momento de descanso, precisamos recarregar as nossas baterias, porque sem essa possibilidade da gente recarregar, de ter espaços livres de descanso, de lazer, de ócio criativo, a gente não consegue nem ser um bom profissional, nem um bom pai, uma boa mãe, nem um bom colega de trabalho, nem um bom amigo, nem um bom filho, etc. Porque a nossa vida fica completamente desequilibrada. A gente precisa da ação, mas a gente também precisa do repouso. A gente precisa do trabalho, mas a gente precisa do descanso. Isso é um direito que a gente precisa nutrir, a gente precisa exigir, a gente precisa reconhecer como sendo algo fundamental se a gente quiser preservar a nossa saúde e o nosso bem-estar. Agora eu tenho um convite para fazer para você. Se você tem alguma pessoa que te inspirou ou que te ajudou diretamente a encontrar mais tempo para o seu descanso e para o seu lazer, eu queria pedir para você marcar essa pessoa aqui nos comentários ou para você compartilhar esse vídeo com ela, para você saber que você lembrou dela como um exemplo e como inspiração. Eu gostaria de mencionar uma pessoa para mim que foi uma inspiração nesse sentido, que foi a Christina Krug. Ela é jornalista canadense, conheci no Instagram. No meu e-book eu conto um pouquinho mais detalhada essa história de como eu conheci a Christina, mas aconteceu um fato que para mim foi muito marcante. A gente teve uma reunião online, eu aqui em Vitória e ela em Toronto, e nessa reunião ela estava me pedindo ajuda para dar um feedback sobre a formatação do programa dela, o Navigate. Só que nessa conversa, a gente acabou caindo no assunto de vida pessoal e ela comentou sobre o fato de que um dos filhos dela tinha tido um acidente, estava hospitalizado e estava se recuperando, passou alguns dias no hospital e estava já de volta em casa. E ela contando como estava sendo desafiador para ela estar com os 3 filhos em casa, novamente em lockdown, porque lá em Toronto eles precisaram fechar a escola mais de uma vez, ao contrário daqui que as minhas estavam na escola. E ela estava lançando o programa e ainda estava no processo de finalizar o 2º livro dela. Gente, quando ela começou a contar aquela história, eu comecei a pensar, eu não posso dar desculpinha para não continuar o que eu estou fazendo com relação ao projeto Digital Equilíbrio. Eu tenho que parar, porque quando eu olho uma vida de uma mulher que tem não só 2 filhos como eu tenho, mas 3 filhos e um doente se recuperando física e emocionalmente da experiência que ele teve no hospital, e com 2 deadlines, né, de um programa de um curso e também com o livro para lançar, eu disse, eu vou parar agora com essa minha desculpinha de adiar meu curso mais uma vez. Eu já estou há mais de um ano estudando isso. E aí eu participei de um evento online, encontrei uma brasileira super empolgada no evento online, era um evento que era no Brasil, eu aqui, e ela disse, Juliana, para com isso, o seu curso nunca vai ficar perfeito, você precisa lançar para você testar o seu curso, para você validar o seu curso, para você ter insights para melhorar. Você não vai aprender e ter insights se você não lançar. Lança agora em janeiro, deixa de desculpa, lança com o que você tem. Você é professora, você tem experiência, você não tem medo de gravar. E aí, gente, eu parei, ela começou a falar os números dela e eu disse, gente do céu, eu preciso lançar e parar de desculpinha, de que eu não tenho tempo, que não está tão bom, que eu preciso melhorar fator A, B, C, D, F, G, H. Eu estou em casa com as minhas filhas de férias, é inverno, ninguém está passeando, ninguém está podendo viajar. A hora é agora. E aí eu comecei a trabalhar de 15 de dezembro até o 15 de janeiro, mais ou menos, e eu consegui fazer a minha meta de lançar o meu curso, inspirada nessas 2 mulheres. Então, o que eu quero dizer é, a gente precisa, enquanto mulher, olhar para as pessoas que a gente conhece nas redes sociais, que foi o meu caso com Cristina e nessa outra no evento online, e pensar, tem alguém que está me inspirando a tirar os meus sonhos do papel, a tirar algum projeto do papel? Se tem, você precisa homenagear essa mulher agora aqui nos seus comentários. Ou precisa compartilhar com ela esse vídeo. Porque muita gente critica as redes sociais, muita gente diz que vai sair das redes sociais, que isso, que aquilo. Mas isso é muito polêmico e muitas pesquisas mostram que essa não é a solução definitiva, né?
Mas o fato que eu quero dizer aqui é que a gente pode usar o espaço digital para encontrar outras mulheres que nos encorajem e que façam a gente voltar a acreditar que a gente é capaz de colocar nossa voz no mundo, nosso projeto, nosso curso, seja lá o que for que você está querendo fazer. Então é importante a gente entender, é possível sim a gente conseguir dar um passo a mais e é possível sim a gente equilibrar o nosso tempo de trabalho, o nosso tempo de lazer, desde que a gente saiba dizer não para as coisas que não são essenciais. E foi isso que eu aprendi muito com a Cristina também. Ela simplesmente fechou a caixa de entrada dela de e-mails, colocou mensagem automática e encaminhou aqueles e-mails um para cada pessoa, um de marketing, um do livro, isso, daquilo, outro. Não fez reuniões com a gente durante o mês de dezembro e janeiro, que ela fazia mensalmente. Ela cortou aquilo que não era absolutamente essencial. Para quê? Para conseguir ter tempo com os filhos dela no Natal, para conseguir ter tempo de ajudar o filho dela a se recuperar e conseguir ter tempo de fazer o que era extremamente importante, aquilo que era urgente, aquilo que tinha um deadline para ela concluir. Então são essas escolhas que fazem o nosso tempo e a nossa vida estarem mais alinhadas. Não é a gente ficar reclamando que a gente não tem tempo, ok? Agora, se você quer saber como na prática colocar isso na sua vida, fica comigo que agora a gente vai entrar na parte das dicas. Você pode agora estar se perguntando, tá, e daí, Didi? O que é que isso tem a ver com a minha vida? Tudo, minha gente. Porque se a gente não conseguir criar esses espaços, a vida engole a gente. Então hoje eu separei 2 dicas para vocês. A primeira dica é: seja intencional com o uso do seu tempo. Como assim? Você precisa ter claro qual a sua intenção de gastar o seu tempo. Isso é o fundamento tanto do equilíbrio emocional, quanto do equilíbrio digital, quanto qualquer modelo de gestão do tempo. Não é milagre, é clareza sobre como você deseja gastar o seu tempo. A gente sempre, às vezes, se coloca numa situação de que eu não tenho tempo de lazer e descanso porque a minha vida tem esse problema. Só que sempre é possível a gente encontrar um tempo de lazer e de descanso se a gente for muito claro e muito intencional. E isso é importante a gente entender para que a gente não tenha o trabalho ou os cuidados com o filho, com casa, etc., tomando todo o nosso tempo e sobrando nada para a gente. Quando a gente fala em ter tempo de lazer e de descanso, eu não estou falando da gente ter 2 horas por dia livre para a gente, ou da gente ficar sonhando com o tempo que a gente não tinha filho, que era solteira, que tinha liberdade de tempo. Não, os contextos são diferentes. Os nossos contextos de vida mudam. Veja a história que eu contei sobre a yoga. Mas sempre a gente precisa preservar algum tempo de lazer e de descanso. Isso é fundamental por algumas razões, para a gente ter mais equilíbrio nos nossos relacionamentos, na nossa saúde física e mental, no nosso bem-estar. Então, se você não sabe quais são os seus 3 principais valores da sua vida, você precisa parar e colocar no papel. Quais são as 3 coisas que são mais importantes? Isso é um exercício que eu faço no curso e que eu aprendi no programa Navigate com a Cristina Krug. E no meu, por exemplo, eu elegi. A cada 6 meses a gente faz uma revisão dentro do programa. E da primeira vez eu elegi autonomia, educação e família. Então, nesse processo de escolher quais eram as minhas 3 prioridades, o meu tempo e a minha agenda precisa revelar essas prioridades que eu mesma determinei. Então, na hora de eu dizer sim, eu vou pegar mais um projeto profissional ou não, eu não vou pegar mais um projeto profissional, eu preciso pensar, esse projeto está alinhado com o meu projeto de autonomia? Seja profissional, seja financeira, seja qual for. Então, se estiver alinhado com o meu valor, eu digo sim.
Se isso estiver desalinhado, ou seja, não me leva em direção àquele meu valor fundamental da minha vida, aquilo vai significar um não. Então, eu passei, por exemplo, de um grande desafio de receber a proposta de Cristina para entrar como uma parceira, como uma representante do programa Navigate dela em português. Então, a ideia era que eu fizesse a tradução dos scripts e fizesse a narração, a gravação com a minha voz, né, do programa, e a gente replicasse esse programa em português e eu fizesse a intermediação do pessoal, enfim. Então, a gente discutiu isso durante uma reunião de 1 hora, eu fiquei super empolgada na reunião, mesmo sendo uma concorrente indireta, eu disse, não, mas vamos, Cristina, eu traduzo, eu faço, eu aconteço. Aquele meu impulso de ser uma pessoa muito cheia de energia e vontade de fazer, de acontecer, me levou a dizer sim. E aí eu conversei com meu marido, ele também ficou empolgado com a ideia. E mais ou menos uma semana depois, talvez um pouco menos, eu comecei a refletir, ironicamente, sobre aquilo que eu tinha aprendido com ela, sobre o alinhamento, né? E aí eu disse, cara, se eu entrar nesse projeto com Cristina, eu vou me desviar da autonomia, porque a minha autonomia de trabalhar num programa meu, de estipular o meu calendário, o meu estilo de aula, a minha didática, a periodicidade dos lançamentos do curso, toda a autonomia envolvida em eu estar à frente do Digital Equilíbrio é diferente de eu estar com uma parceira, em que eu vou só replicar aquilo que ela escolheu como prioritário, né? Então, eu não determino a didática, nem o conteúdo, etc. E aí eu disse, eu não vou estar alinhada com a autonomia. Família, se eu disser sim para a Cristina, vai roubar tempo da minha família, porque se minha agenda já é curta, imagina se eu disser sim para ela, que hora eu vou fazer na prática isso? Final de semana? De noite? Eu vou sacrificar a minha saúde e deixar de dormir, como eu fiz algumas vezes no mestrado, eu vou sacrificar o tempo com as minhas filhas no final de semana, mas o meu valor família estava lá, literalmente papelzinho grudado, eu tenho esses 3 valores colados e também na minha chave de casa. E eu disse, gente, não. Vou me desviar de família. E meu terceiro valor de educação, eu pensava, eu não vou ter tempo de estudar, de ler as coisas que eu preciso ler, que eu gosto de ler. Eu, Juliana, preciso ter um tempo diário de estudo. Não é só de produzir conteúdo, de escrever, de gravar vídeo. É de eu parar, me desconectar de qualquer coisa externa e de ler. Isso me traz prazer, isso me traz satisfação. Eu sinto que eu estou evoluindo, aquilo me nutre mentalmente, intelectualmente. E eu disse, eu não vou ter tempo para estudar, para me educar, para fazer um outro curso, para fazer qualquer coisa, para fazer até o programa do Navigate, que toda semana tem novidades para fazer, porque eu vou estar traduzindo e fazendo a narração desse negócio. E aí eu respirei fundo e pensei, cara, eu posso não estar ganhando nada a curto prazo no meu projeto, mas eu preciso acreditar no meu projeto. Mesmo eu tendo um benefício financeiro a curto prazo, replicando o projeto com ela, não é isso que precisa ser minha prioridade. Porque minha prioridade não é simplesmente ganhar dinheiro, é autonomia, educação e família. Então, é esse alinhamento que a gente precisa pensar. O que eu estou fazendo com o meu tempo está alinhado intencionalmente com aqueles meus valores centrais? Essa pergunta é algo que precisa ser treinada e repetida continuamente para a gente internalizar. Agora eu tenho um convite para você. Se você está gostando desse vídeo, eu vou pedir para você agora parar um pouquinho. E se você está no YouTube, você curtir aqui, se inscrever nesse canal e você ativar o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. Se você está em outra plataforma, como o Facebook ou como o Instagram, compartilha esse vídeo com quem você acha que você vai poder ajudar também, tá bom? Vamos para a segunda dica. Agende o seu tempo de lazer. Eu estava lendo uma pesquisa de uma pós-doutoranda na Universidade de London, na London Business School. E ela estuda justamente produtividade e qualidade de vida, enfim, bem-estar. E ela comentava que existe um mito que as pessoas acreditam, mas que não é sustentado por pesquisas científicas, de que se a gente agendar um tempo de lazer, aquela atividade de lazer vai ser menos prazerosa. Porque é artificial, eu estou agendando um horário para sair com os amigos, eu estou agendando a frequência de encontrar com os meus amigos, ou de fazer uma atividade física. Eu faço quando eu quiser, porque é lazer, eu faço quando eu estiver me sentindo com vontade de fazer. Já que é tempo de lazer, tempo de descanso, eu quero ter liberdade de fazer quando eu quiser.
Isso é um mito, gente. O que na verdade as pesquisas mostram é que quando você tem intencionalidade e você é claro e específico qual vai ser o seu horário de lazer, e isso faz com que seja mais fácil, mais concreto e mais realizável, tem mais chances de acontecer quando você determina que horário, com quem, que local você vai. Então, se você está querendo encontrar tempo de descanso e lazer, quando acabar esse vídeo, coloca num papel quais são as coisas que você pode fazer nesse contexto atual, que você gosta de fazer, que é o seu lazer predileto ou mais acessível para você no seu contexto hoje. Talvez tenha que ser com seus filhos, talvez possa ter um horário que você consiga encontrar com as suas amigas, talvez você precise mudar alguma coisa, adaptar de alguma forma, talvez você não tenha ainda liberdade de deslocamento por conta das restrições da pandemia, depende do local onde você mora, da sua idade, etc. Mas você precisa encontrar que atividade de lazer você gosta de fazer, tá? E colocar na sua agenda que horário você vai fazer. Por exemplo, eu vou voltar a tocar um instrumento musical que está guardado aqui no armário, que eu posso fazer em casa, que eu não preciso encontrar com ninguém, mas é que é uma atividade de lazer, tocar meu violão, tirar a poeira e vou todo sábado à tarde, tal hora, de 2 às 3 ou de 4 às 5 e vou tocar meu violão. Eu vou andar, fazer um exercício físico, andar de bike, meu marido vai todo santo dia, acho que é 4 da tarde, ele vai para o horário dele do pelotão, que é uma forma que a gente encontrou diante da pandemia, de fazer o exercício físico fora de academia, mas fazer em casa, na garagem, a gente instalou, alugou essa máquina e ele faz a bicicleta dele em casa, tá? Eu faço a minha yoga toda quarta-feira de manhã, tá lá o horário agendado. Pode ter 500 vídeos para gravar, pode ter 500 aulas para preparar, pode ter live para fazer, não importa. Aquele horário é meu horário de descanso e para mim a minha yoga é meu lazer. É o momento da quarta-feira que eu me recupero entre aquilo, é quase um divisor de águas da minha semana. Eu faço uma série de atividades na segunda e na terça, na quinta e sexta eu faço outra, sábado de manhã eu organizo a agenda, faço algumas pendências e sábado à tarde e domingo é o horário das meninas. Então, a gente precisa entender que agendar um horário de encontro com os amigos, ou um horário de lazer, um horário de uma atividade física, não é quando der tempo eu vou caminhar na praia. Quando eu puder, eu vou fazer tal coisa. Por quê, gente? Porque se a gente não tiver a mesma disciplina em colocar o nosso horário de lazer, com intenção, com clareza, adivinha? Vai aparecer outra coisinha na casa para você arrumar, vai aparecer outra coisinha do trabalho para você terminar rapidinho no computador no domingo de manhã, e aí você vai colocando, enxertando no seu tempo, que deveria ser o seu tempo livre de lazer e de descanso, com outras coisas. Então, tenha isso em mente. Termina esse vídeo, pega um papel e coloca quais são os horários dentro do meu contexto, da minha vida hoje que eu posso ter de lazer. Não precisa ser uma coisa muito longa, mas você precisa ter esse horário diário e semanal. No meu caso, no meu contexto hoje, por exemplo, qual é o meu horário de descanso que na prática acaba acontecendo, que é regular, que eu posso manter? Esse é o horário da yoga que eu falei para vocês, e a partir das 7 da noite é o meu horário de tomar um banho longo morno. Isso qualquer um de nós pode fazer, mesmo mãe, mesmo dormindo 10 horas da noite, você consegue tomar um banho sozinha depois dos seus filhos dormirem, desde que eles tenham uma rotina também, né? Então, meu banho longo, depois um ritual de leitura de aconchego com as meninas antes de dormir, e depois pegar o meu livrinho, meu Kindle e ler um pouquinho. Às vezes eu tô com sono, não leio, às vezes eu fico só conversando com meu marido, e assim eu consigo dormir mais facilmente, porque eu consigo me desligar a partir das 7 horas da noite. É a minha forma de me recuperar. É por isso que eu consigo fazer a mágica, como algumas pessoas dizem, de me acordar de 5 horas da manhã. Mas por quê? Por que eu lutei tanto tempo para conseguir isso? Porque eu entendi que ou eu me desconectava do celular cedo, para ter tempo de repouso e descanso, de literalmente me desconectar, de depois me conectar com as minhas filhas depois de um banho, porque eu fico muito mais relaxada, né? E depois ir para minha cama, o sono vem naturalmente. Então, se você não está achando esse tempo, você precisa continuar acompanhando os conteúdos aqui do Digital Equilíbrio para você entender onde o seu tempo está escoando,
principalmente na sua vida digital, e você não está percebendo. Eu já tive casos que eu analisei de ex-aluna minha de hotelaria, que a gente manteve contato depois de uma live no privado, que ela quase caiu da cadeira quando ela viu que ela passava mais de 4 horas por dia no Instagram. Mais de 4 horas. Isso é por dia. Imagine por semana. O que você não faria se você tivesse 4 horas a mais no seu dia? Muita coisa. O que você não faria se você tivesse 30 minutos a mais por dia? É pouco 30 minutos? Eu não acho pouco. Porque se você tiver 30 de segunda a sexta, cada 2 dias você faz um bloco de 1 hora, então quantas horas você não tem? 2 horas e 30 que você vai ter a mais na semana, se você economizar 30 minutos por dia em redes sociais, por exemplo. Então, eu sei que parece simples dito assim, gente, mas o fato é que a gente precisa entender, nós só vamos ter tempo de descanso, tempo de lazer para nós mesmas, né? Para recarregar as nossas baterias, né? E ter mais saúde física, mental e cuidar melhor dos outros ao nutrir a nossa saúde, o nosso bem-estar, se a gente souber ser intencional com o nosso tempo. Então esse é o meu recado de hoje. E para deixar vocês inspiradas, eu trouxe uma coisinha aqui especial. Quem já está acompanhando essa série nova de vídeos sabe que no final sempre tem uma música inspirado na Marisa Monte, que disse a frase no lançamento do seu último álbum, que música é remédio. E eu realmente acredito que música pode ser remédio para o corpo, para a alma, para o espírito. Para mim, música é algo que me refaz, que me inspira, que me reanima. Então, hoje a música que eu escolhi foi Amor para Recomeçar, do Frejá. Ele era parceiro do Cazuza, para quem não sabe, né? Quem tem 40 ou mais, provavelmente vai saber quem é o Frejá. E talvez você saiba por outros cantores que regravaram essa música. Ela é tão clássica, é tão bonita a letra, né? Que diz... Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor para recomeçar, para recomeçar. Então, essa música foi regravada pelo Nat Roots nesse ano já, e eu pesquisando na internet, para quem gosta, o Jorge Mateus, numa apresentação ao vivo em Londres. Eles gravaram também essa música, você acha no YouTube.